Amém? Você que está na sua casa, Aleluia! você que está acompanhando aqui presencialmente, vamos para o momento da palavra. Mas antes eu quero convidá-los a fechar os olhos e orarmos a Deus. Pai, te agradecemos e te apresentamos agora, Pai, a hora da mensagem. O Senhor tem total propriedade para falar ao coração de cada um que está ouvindo essa mensagem nessa noite. Portanto, Pai, fica à vontade do nosso meio. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que pode agora, com a tua Bíblia nas mãos, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 19, para a nossa breve meditação. Lucas 19, para a nossa breve meditação. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 1. Assim diz a palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que ali um homem chamado Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira para ver o que havia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo tudo isto, aquela multidão murmurava, dizendo: este homem vai ser hóspede de um pecador? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Graças a Deus. Aos presentes, poder sentar em nome de Jesus. Você que está aí na tua casa, fique à vontade. Glória a Deus. Só um minutinho. Glória a Deus. Amém. Irmãos, acabamos de ler uma passagem bastante conhecida, onde vários pregadores já levaram essa mensagem. E eu queria trazer para vocês hoje de uma forma diferente. Por isso que nós lemos todo o contexto, até para a gente poder entender um pouco, porque o texto sem o contexto, ele pode ser pretexto para uma heresia. E aí quando nós lemos aqui, no versículo de número 1, vai dizer assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E aí eu queria
falar aos amados irmãos e às amadas irmãs que Jericó era uma cidade que ela ficava no meio de tanto de Cafarnaum como de Jerusalém, né? Então o que acontece? As pessoas os pescadores que colocavam seus barcos ali no cais do mar da Galileia, descia e tinha que ir para Jerusalém, eles tinham que passar em Cafarnaum. Então a Cafarnaum era uma cidade comercial, podemos dizer assim, porque tanto aqueles que estavam em Jerusalém tivessem que ir em Cafarnaum, o mar da Galileia, tinha que passar por Jericó e vice-versa. E Jericó era uma cidade, queridos, conhecida por dois irmãos. Primeiro, que nós acabamos de ler, que era Zaqueu, e segundo, que era o cego Bartimeu, filho de Bartimeu, né, conhecido. Então Jericó era um local já famoso por um personagem ali ter recebido um milagre. A cidade era uma boa cidade de se viver, porque era uma cidade comercial, onde se você fizesse esse trajeto, você teria que passar por essa cidade. Então é como se fosse você ter que descer para Valadares, para o leste de Minas, e você tivesse que passar ali por Ipatinga, ou se você tivesse que descer para São Paulo, você tivesse que passar por essas cidades que estão à beira. Então, queridos, era uma cidade comercial, e além de tudo isso, ela era uma cidade que possuía muito oásis. Então era um clima desértico ali da Palestina, mas tinha um clima de oásis. Então as pessoas que tinham condições gostavam de morar em Jericó. Jericó era um lugar bom de se morar. Então quando Jesus, a Bíblia vai relatar que Jesus entrando em Jericó ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era esse chefe dos publicanos, e era rico. O que nós entendemos aqui? O publicano, queridos, nada mais era que o cobrador de impostos. Todos nós sabemos disso. Trazendo para os dias de hoje, o publicano, ele era como se fosse aquele que ganhasse uma licitação para cobrar determinados pedágios ou impostos daquela cidade, né? Então Roma, o que ela fazia? Como ela não tinha uma pesquisa geográfica como nos dias atuais, eles determinavam um imposto, e aquele que pagasse aquele imposto tomava conta. Então a Bíblia vai dizer justamente isso, que além dele ser publicano, ele era muito rico. Então ele era um homem de posse. Ele é um homem que quando ele entrava em qualquer licitação, ele ganhava. Então ali Zaqueu, ele era cobrador daquele lugar. Então quando as pessoas passavam por essa cidade e entravam ali em Jericó, era necessário pagar os impostos. Pois bem, Zaqueu, como era um homem muito rico, um homem de influência, era um homem conhecido naquela cidade, despertou uma curiosidade, porque outra hora antes, Jesus havia feito um milagre onde se espalhou por toda Jericó, que nós sabemos que era a cura do cego, filho de Bartimeu. Então Zaqueu, ele estava conhecendo a história de Jesus, mas ele não sabia quem era o Jesus da história ainda. Ele sabia a história de Jesus, porque a história de Jesus comoveu aquele lugar. As pessoas começaram a falar de Jesus, sobre o Mestre, sobre o Messias, sobre o Rei dos Judeus, e grande multidão o acompanhava onde ele ia. E ali no versículo de número 3 em diante, vai dizer: se procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque aonde Jesus ia, grande multidão o seguia, porque as pessoas gostavam de ver Jesus pregoar, as pessoas gostavam de ver Jesus curar, as pessoas gostavam de ver os sinais que o nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus encarnado, estava fazendo nessa terra. Só que ele não conhecia, como o irmão Adalberto fala aqui muitas vezes, o Jesus da história, mas já era conhecedor para ele a história de Jesus. E aí o que ele ficou sabendo? Quando ele viu aquela multidão e ele não podia ver porque ele era de baixa estatura, a Bíblia vai dizer que ele subiu num sicômoro ou numa figueira,
E quando ele sobe numa figueira, automaticamente aquelas pessoas já identificam quem é Zaqueu. Primeiro, por ser um publicano. Segundo, porque a própria Bíblia relata que ele era muito rico. Logo, as suas túnicas eram diferentes das demais. Então Zaqueu estava ali em cima daquela figueira. E Jesus, quando estava passando por baixo, Jesus olhou e viu aquele homem sentado. E quando ele vê aquele homem sentado, ele fala e chama aquele homem pelo nome. Porque o nosso Deus é um Deus que conhece as tuas orações. É um Deus que em meio à multidão, em meio à angústia, em meio à tribulação, Ele ouve a tua oração e te chama pelo nome. Ele consegue ouvir a tua oração. Então ele conseguiu já, na sua onisciência, sentir o desejo do coração daquele homem. Então quando ele passa agora debaixo da figueira, ele olha e fala: Zaqueu, desce, porque convém pousar na tua casa hoje. Zaqueu, queridos, a Bíblia fala que Zaqueu desceu, aqui no versículo de número 6, e apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E por que a Bíblia fala alegremente? Nós estávamos conversando, e você já viu quando você vai receber uma visita na sua casa? Quando muitas vezes eu viro conversando e eu falo assim: Pastor Iero, então amanhã você vai lá na minha casa, nós vamos preparar uma coisa para a gente jantar, as famílias junto. Então o que acontece? O que antecede esse encontro alegra, porque eu vou me providenciar, eu vou preparar para receber ele e a família dele. Então eu apresso alegremente, porque eu tenho prazer. E Zaqueu não foi diferente. Então quando Jesus falou assim: desce, porque convém pousar na tua casa, Zaqueu desceu mais que depressa e alegremente. Ou seja, o coração de Zaqueu se abriu. Só que quando o coração de Zaqueu se abriu, aquelas pessoas que estavam ao lado, ao invés de se calar, porque muitas das vezes, se você não quer pecar, você não fale. Por mais que Deus sonde o coração, mas a palavra de Deus mesmo fala que o poder está nas palavras, que nós temos poder de abençoar ou amaldiçoar, de trazer morte ou bênção. Escolhe, pois, as bênçãos. Isso é que está escrito na palavra. Ao invés daquele povo se calar, o povo se murmurou. E aí quando o povo murmura, vendo tudo isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Ou seja, quando Jesus fala isso com Zaqueu, ao invés daquelas pessoas que já estavam ali, que já estavam acompanhando os sinais, de saber que ele veio para trazer uma esperança, e que aquele homem poderia ser também uma cura, uma esperança, eles apontaram, eles tacaram pégua e julgaram. E quantas das vezes nas nossas vidas não são assim? Quando o Senhor prepara-te uma bênção, porque o Senhor tem bênção para cada um, queridos. Que em João 1,12 fala assim: que todos aqueles que têm o direito de aceitá-lo são chamados, e propriedade de ser chamados filhos de Deus. Então quando o Senhor te presenteia com uma bênção, nós temos que agradecer e se firmar com Ele, porque nem todos aqueles que estão ao lado vendo irão agradar, assim como aquela multidão não agradou. Só que aí no versículo de número 8 vai dizer assim: e levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado, alguém, restituo quadruplicado. Queridos, eu não sei, sinceramente eu não sei, na hora daquele caminho, eu acredito que naquele caminho que Zaqueu desceu e se alegrou-se em receber o nosso Senhor e Salvador, eu acredito que naquele momento ele não conseguiu falar muita coisa com o nosso Senhor, porque grande multidão estava, e até mesmo aqueles que murmuravam, porque uns poderiam falar pelos cantos da boca uns com outros, mas no meio daquela multidão, com certeza muitas pessoas falaram de forma alta, até para ele ouvir. Então eu acredito que naquele momento Zaqueu não tenha conversado nada com Jesus, mas no momento que ele adentra com o Senhor na casa dele,
E aí no versículo de número 8 fala assim: levantando-se Zaqueu, significa que eles estavam sentados. E aí eu não sei por quanto tempo, porque o nosso Senhor era bom de conversa, Ele era bom de papo. Aonde Ele ia, Ele arrastava a multidão. Por quê? Porque a palavra dele era boa. O que Ele pregava, penetrava. Tanto que nós já citamos aqui uma vez, mas eu gosto de relembrar a passagem dos discípulos de Emaús, né? Quando eles reconhecem o Senhor, Ele fala assim: por isso ardia o nosso coração quando Ele falava. Porque o Senhor, quando começa a falar conosco, arde o nosso coração, porque a palavra é boa. E por mais que seja correção, nós sabemos que o amor também corrige. Então as pessoas gostam de estar perto dele. Se nós que sentimos em espírito, porque o Espírito Santo está conosco, em livro de 1 Coríntios 3,16 e 6,19, vai dizer que nós somos morada do Espírito Santo. Então se nós somos morada, Ele está dentro de nós. E se isso já não é gostoso, imagina se nós pudéssemos ter o prazer de ver esse Deus. Porque nós já dissemos isso também, que o maior milagre na terra não foi o homem chegar à lua, foi o Deus se fazer carne e habitar na terra conosco. Por isso que Ele é conhecido como Emanuel. Esse é o maior milagre. Agora imagina se nós pudéssemos ver o nosso Senhor e Salvador, esse Deus encarnado, andando conosco e falando, pregando a palavra, nos ensinando diretamente. Acredito que naquele momento eles tiveram um longo bate-papo. Só que nesse todo esse bate-papo, Zaqueu levantou. E ao levantar falou ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, se alguma coisa eu tenho defraudado. E olha, eu vou restituir 4 vezes, Senhor. Então agora o Senhor viu a pureza de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, era um publicano. Ou seja, ele era o quê? Um tomador, um cobrador, aquele que cobra, aquele que toma. Se você fosse um pescador e fosse vender o seu peixe lá em Jerusalém e tivesse que passar pela cidade de Jericó, você teria que pagar o imposto. E o imposto sobre aqueles peixes. Só que ele falou: olha, se eu tiver defraudado, eu vou restituir 4 vezes. E aí o Senhor, como é o Deus da onisciência, sabe de todas as coisas, Ele vai dizer justamente isso. Versículo de número 9: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão. Queridos, imagina Zaqueu ouvindo isso. Imagina você lá recebendo o Senhor e Salvador na sua casa, e Ele vira para você e fala assim: hoje veio salvação à tua casa, porque também és filho de Abraão. Por que o Senhor citou isso, queridos? Porque os escribas e os fariseus, conhecedores da lei, aqueles conhecedores achavam que somente eles que tinham salvação. Era somente eles que teriam salvação, por ser da linhagem, por ser descendente. Só nós que conhecemos, nós somos conhecedores do Pentateuco, da Torá. Então, o Senhor Jesus, Ele vem agora e vai dizer justamente isso para Zaqueu: hoje veio salvação a essa casa, pois também é filho de Abraão, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, grandioso é que Zaqueu era um cobrador de impostos. Ou seja, se as pessoas não tivessem o ordenado para efetuar o pagamento do imposto, eles tomavam, porque tinha que pagar o imposto, não tinha jeito, né? Trazendo para os dias atuais, se você for para o Rio de Janeiro, saindo daqui de Contagem, de Minas, indo para o Rio de Janeiro, para São Paulo, se você passar num pedágio e não pagar, não tem como, a cancela não abre. Mas se você arrancar e atravessar, aquela cancela que é de plástico, ela vai se romper e você vai atravessar, mas vai chegar para você o boleto lá da multa e também do imposto. Então, de qualquer forma, era se cobrado.
Só que esse Zaqueu, que agora era um cobrador de impostos, um tomador, ele passa a ser o que agora? Um solidário, um doador. Ou seja, se eu furtei, se eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes. Então quando ele fala isso, o Senhor contemplou o coração. Muitas das vezes, queridos, o Senhor conhece o teu coração e sabe verdadeiramente da sua mudança, mesmo que ainda aqueles que estão ao seu lado não percebam, mesmo que aquelas pessoas ainda apontem para você o dedo, saiba que o Senhor vê como o homem não vê, porque o homem vê a aparência, mas o Senhor contempla o que? O coração. E se o Senhor contempla o coração, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E aí, queridos, o que, para fechar aqui no capítulo de número 10, vai dizer assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, amados, queridos, o que Jesus estava dizendo? Que chegou a salvação naquela casa. E aí, se você depois, ao término desse culto, sentiu uma curiosidade de continuar lendo o versículo de número 11 em diante, vai ter uma coisa maravilhosa e fantástica, que depois dessa conversa, Jesus segue o seu caminho para Jerusalém. Ah, pastor, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que Jesus viu a transformação na vida daquele homem. Jesus não ficou ali em Jericó para ver se verdadeiramente Zaqueu iria restituir. Por que, queridos, que Jesus não ficou? Primeiro, porque Ele confia em mim e confia em você. E segundo, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque Ele é o único Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E o Evangelho é isso. O Evangelho é boas novas. O Evangelho é o resgate. Por isso que Ele vai dizer no versículo de número 10 aqui, que Ele vai relatar justamente isso. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Se está salvo, há uma mudança de caráter, há uma mudança de posicionamento, há uma mudança de conduta. Então o Senhor seguiu o seu caminho. E o Evangelho é isso. O que eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que se o Senhor, você teve uma experiência diferente com o Senhor quer na obra, quer que você marche. Ele não vai ficar parado esperando, contemplando se você vai dar continuidade ou não. Simplesmente Ele já deu para você total liberdade e confiança para você propagar o Evangelho. Então o Senhor, Ele parte agora para Jerusalém, não fica para saber se Zaqueu vai restituir aqueles em Jericó. E o Senhor não ficou policiando Zaqueu. E nesses momentos, irmãos, de isolamento, eu quero dizer para vocês justamente isso. As pessoas não precisam ficar te policiando. Os seus irmãos de igreja não precisam ficar te policiando. O seu pastor não precisa ficar te policiando. A consolidação faz parte do ministério, mas o policiamento não, a conduta é sua com Deus. O cristão genuíno, ele tem o caráter perante as pessoas e perante sozinho. Então não preciso monitorar o que você está vendo nas suas redes sociais, na sua intimidade, o que você está ouvindo, ou o que você está falando. O que o Senhor quer é justamente a consolidação e a propagação do Evangelho. E nesse momento de isolamento social, não sei se você tem percebido o quanto que a igreja tem tentado se aproximar, né? Porque nós estamos distantes de um abraço, estamos distantes de um aperto de mão, estamos distantes de um beijo no rosto. Mas em Cristo Jesus nós somos unidade, somos corpo. Então nós estamos próximos, e a tecnologia, essa nos aproxima. E toda crise gera uma oportunidade. Com esse culto online nós temos impactado várias pessoas, né? Nós temos o culto presencial, e aqui tem presente vários irmãos e irmãs, mas também nós temos a palavra chegando para você no conforto do seu lar, no conforto do seu trabalho, no conforto do seu automóvel. Eu não sei onde você está, mas a palavra do Senhor tem chegado. Então essa é a preocupação da consolidação da palavra. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês: fica firme no Senhor. A nossa vida, queridos,
ela é necessário. A nossa vida, nós temos dias bons e alguns dias maus. Alguns dias maus. Então é necessário que nos dias bons fortalecemos na presença, oramos, jejuamos, buscamos intimidade, para que possamos suportar os dias maus. Isso é bíblico. Agora, se eu não me capacito nos meus dias bons, é óbvio que eu não vou aguentar nos meus dias maus. Então não perca a oportunidade de acompanhar os cultos presenciais. Não perca a oportunidade, se tiver a possibilidade de ver os cultos, que venham. Certa vez eu falei com um irmão e disse para ele o seguinte: olha, eu estou sentindo a sua falta nos cultos, porque ele não é grupo de risco, então ele poderia vir. E aí ele falou comigo: ô pastor, mas para eu buscar o Senhor, eu não preciso literalmente estar lá dentro da igreja. E eu falei com ele: tudo bem, eu sei que o Deus é o Deus do onipresente, né? E aonde está dois ou mais reunidos, ali Ele estará. Mas você sabe com quem você tem guerreado? E ele ficou calado. E a palavra de Deus fala que a nossa briga não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E foi quando eu falei para ele que nenhum soldado é bom bastante se ele não for no quartel treinar com sua equipe, com seu exército. Ficar em casa não vai melhorar sua pontaria. Ficar em casa não vai melhorar sua estratégia de guerra perante ao quartel. Então é necessário que os soldados se compareçam ao quartel. É necessário que, se você tiver a possibilidade, você venha ao culto. Claro, assim como os irmãos aqui estão, né? Assim como a igreja se preparou para recebê-los, com álcool gel, todos de máscara, com distanciamento de 3 metros de uma cadeira para outra, com um número específico que o município determinou. Então nós estamos adequando, mas é necessário que nós tenhamos esse comprometimento e seguimos firmes. Nós não podemos parar, amados, não podemos parar. Nós não paramos para ir numa farmácia, nós não paramos para ir num sacolão, nós não paramos para ir numa padaria. E por que nós paramos para vir para a casa do Deus soberano, altíssimo, que jamais perdeu uma guerra, que tem cuidado dos seus, e mais de 100 dias de isolamento social, e não tem faltado nada na tua casa, porque a tua mão onipotente tem cuidado de cada um. Essa é a fidelidade desse Deus que nós estamos te apresentando. Então eu quero pedir para vocês: não desista, tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Você que pode, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, porque Ele é bom, a sua benignidade dura para todo sempre. Aos presentes, que ficasse de pé. Você que está na sua casa, se quiser ficar de pé também. Se não, curve a tua cabeça, feche teus olhos e somamos em oração. Pai, a tua palavra fala no livro de Mateus, capítulo 18, que aquilo que é ligado na terra, há uma concordância e logo é ligado nos céus. E sabemos, Senhor, que os céus já se faz aberto sobre esse lugar, sobre a casa do meu irmão, sobre a casa da minha irmã. Então, Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, renova, Senhor, cada um nessa noite. Pai, renova, Senhor, e coloca a tua mão onipotente. E se porventura, Senhor, alguém estiver enfermo, que o teu Santo Espírito, agora, teu Espírito de cura, não é para amanhã, não é para depois, porque o Senhor cura à vista, vai de encontro agora e manifesta a tua glória, para a honra e glória do teu santo nome. Renova espiritualmente o meu irmão, a minha irmã, para que eles possam sentir verdadeiramente a tua presença e saber que hora nenhuma o Senhor os abandonou. Pai, te agradecemos e rendemos graças a ti pela tua fidelidade, e falamos, Senhor, porque nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, porque mesmo nós não conhecendo o Senhor, Pai, o Senhor já sabia de todas as coisas e se entregou na cruz por nós. Então, Pai, um amor imensurável, um amor ágape, um amor incondicional, que nós só teremos o prazer de conhecer na Nova Jerusalém do seu lado.
Pai, te pedimos então em nome de Jesus, abençoe cada um nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é bom. Aos presentes, podeis assentar. Nós já estamos finalizando. Irmãos, vamos para os avisos. Coisa rápida. Domingo, amanhã nós não temos nenhuma atividade na igreja. E domingo, logo pela manhã, nós teremos a escola bíblica dominical, tá? A escola bíblica dominical, irmãos, eu estou fazendo esse estudo bíblico com um carinho especial para atingir também as crianças, até pelo horário, né? 9:30 da manhã. Então, é uma palavra ali de meia hora, no máximo 40 minutos, onde você acorda, senta sobre a sua mesa, coloca o seu cafezinho, liga lá seu celular e acompanha conosco um estudo cristocêntrico, um estudo edificante, né, para você, teus filhos, teu neto, teus sobrinhos, primos. Participe conosco em nome de Jesus, para a honra e glória dele. E à noite nós teremos o culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia, irmãos, nós iremos fazer 2 cultos, tá? Um iniciando às 18 horas, e o horário da 18, conforme a comunicação da igreja já colocou lá, está completo, encerrado. E no culto das 19 nós temos poucas vagas. Então, você que pode, coloca o seu nome lá, já prontifica para você vir, porque nós estamos respeitando as condições, né, impostas pelo município de um número de pessoas nos templos religiosos. Amém? E vai ser uma benção, culto de Santa Ceia. Venha e vamos adorar o Senhor. Amém, queridos? Pastor Jesaías, pastora Solange, tem mais alguma coisa? Não? Pastor Iero? Amém? Então, domingo, culto de Santa Ceia. Quarta-feira, culto oficial. E na próxima sexta-feira também um outro culto abençoado, o nosso pastorzão Iero. Amém? Você que pode agora, coloque a mão no teu coração, feche teus olhos. Pai, a cada um que está nessa noite aqui, seja pelo online, seja pelo presencial, queremos apresentar. Deus, se porventura as pessoas que irão ver esse vídeo posteriormente, também contemple-as, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa dar um final de semana abençoado, livrando de todo mal, de todo homem sanguinário, de todo salteador. E que tua mão onipotente seja para cada um, aos irmãos e às irmãs, os teus filhos e as tuas filhas nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E o que mensurável amor de Deus, na graça de Jesus, a doce consolação do Santo Espírito Santo seja com todos, para hoje e sempre. Amém, queridos? Vamos junto no grito de guerra? 2020, dupla honra. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor, vão em paz e Deus abençoe.